Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Morre idosa após 22 dias internada em estado grave. Ela foi atropelada por uma caminhonete enquanto passeava com uma criança no interior do estado. Jovem grávida de 16 anos sofre traumatismo craniano durante capotamento no município de Caxias. Câmera de segurança flagra homem furtando açougue em Açailândia. O criminoso segue foragido. Chuvas preocupam moradores de áreas de risco na capital. E a Imperatriz, nível do Rio Tocantins, continua abaixo de zero. E ainda cresce procura por material escolar em papelarias da região metropolitana de São Luís. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Olha, foi enterrado no interior do estado o corpo da idosa de 65 anos que foi atropelada por uma caminhonete no mês passado. Uma criança de apenas 1 ano de idade também foi atingida durante o acidente. Familiares e amigos de Lucileide Frazão seguiram a pé no cortejo até o cemitério. O enterro foi marcado pela dor e comoção de quem ainda tinha esperanças que a idosa se recuperasse. Carisma, todo tempo uma pessoa para cima, feliz e que sempre buscava ajudar o próximo, ajudar as outras pessoas, independente de quem fosse essa pessoa. A idosa morreu depois de 22 dias internada em estado grave no Hospital Laura Vasconcelos, em Bacabal. O principal suspeito do crime ainda chegou a ser preso no dia seguinte ao atropelamento, mas está em liberdade. O Ibson Macedo Magalhães foi liberado depois da audiência de custódia realizada no fórum do município, que fica distante 240 quilômetros de São Luís. Testemunhas disseram à justiça que ele estava embriagado, mas o suspeito negou que estivesse conduzindo o veículo no momento do atropelamento. Lucileide era muito conhecida na cidade. Ela sempre passeava com a criança de 1 ano de idade e foi justamente em um desses passeios que as duas foram atropeladas. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Com o impacto, a vítima foi arremessada a uma distância de 3 metros. As imagens também mostraram o momento em que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Nós nos despedimos dela aqui, fomos para casa e coisa de 20 minutos a gente recebeu a notícia que a nossa mãe estava em um hospital, já em coma, traumatismo craniano, e que o responsável por ter causado o acidente se evadiu do lugar, não teve a coragem nem sequer de prestar o socorro. Agora a polícia investiga quem estava dirigindo o carro, já que uma segunda pessoa se apresentou na delegacia e assumiu que supostamente seria a causadora do acidente. O inquérito policial está em andamento, esperamos concluir ele agora dentro do prazo legal de 30 dias, uma vez que o indivíduo, o suposto autor do fato, já se encontra em liberdade. E a gente continua pelo interior do estado porque uma adolescente morreu nesse fim de semana durante um capotamento no município de Caxias. E um detalhe, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da madrugada deste domingo na Avenida Beira Rio, em Caxias. Com o capotamento do veículo modelo Space Fox com placa NX 1310, uma das ocupantes, a adolescente Beatriz Jansen de Oliveira, de 16 anos de idade, foi arremessada para fora e teve traumatismo craniano. Morreu na hora. A garota estava grávida de aproximadamente 3 a 4 meses. O motorista evadiu-se do local, deixando as duas menores, as duas adolescentes, aliás, as 3, só que as duas tentaram tirar a Beatriz do interior do veículo, não conseguiram, correram para o SAMU, né? E quando a equipe do SAMU chegou, infelizmente a Beatriz já estava em óbito. Além da jovem que morreu no local e do condutor, estavam ainda mais 3 jovens adolescentes no interior do veículo. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha no sentido de identificar e localizar o condutor do veículo. Já as outras jovens ainda teriam tentado virar o carro para tirar a vítima debaixo das ferragens, mas não conseguindo, evadiram-se do local junto com o condutor. Populares é quem teriam acionado as equipes do SAMU e Polícia Militar. Já à tarde, durante o velório da jovem Beatriz,
Seu pai, José Armando Alves de Oliveira Franco, de 60 anos de idade, sofreu tentativa de homicídio. Foi surpreendido por 5 disparos de arma de fogo de um elemento ainda não identificado que apareceu no local em uma motocicleta Fan vermelha e logo tomou rumo ignorado. José Armando encontra-se internado no complexo hospitalar Gentil Filho. Seu quadro de saúde inspira cuidados. Ele encontra-se internado, eu agora vou com a equipe lá no hospital saber qual é o estado de saúde dele e saber também qual foi a circunstância, o que aconteceu lá no momento. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. Uma colisão entre um veículo e um poste na Avenida dos Franceses alterou o trânsito hoje pela manhã em São Luís. Com o impacto, um segundo poste acabou caindo e interrompendo o fornecimento de energia elétrica e serviços de telefonia. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um veículo capotou entre o povoado Colombo e a fazenda São José, em Itapecuru-Mirim. Segundo a PRF, um dos pneus do carro estourou e, com isso, o condutor perdeu o controle e o automóvel capotou. O pneu estava em boas condições e todos os ocupantes faziam uso do cinto de segurança. Um homem foi flagrado hoje pela manhã furtando um açougue no município de Açailândia. Pelas imagens de câmeras de segurança, dá para ver que o criminoso entra pelo forro do estabelecimento e tenta esconder o rosto com a própria camisa. Segundo o proprietário, alguns equipamentos foram levados pelo homem que está foragido. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o nível do rio Tocantins continua abaixo de zero e preocupa moradores da região tocantina. E em São Luís, a Defesa Civil monitora 60 áreas consideradas de alto risco. É um instante só. Voltamos com o Jornal da Difusora, hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro. E as chuvas dos últimos dias têm aumentado a preocupação de quem mora em uma das 60 áreas com risco de inundação e desabamento de São Luís. Mas nem mesmo o medo é capaz de fazer com que essas pessoas deixem as zonas perigosas. Nesse período, as nuvens no céu se tornam mais uma grande preocupação. Quem mora no Salina do Sacavém, além de ser afetado pelos alagamentos, também convive com a possibilidade dos desmoronamentos quando chove. Quando começa a chover, a gente não dorme direito. Por conta de que quem está embaixo, alaga. Quem está em cima, aí desce, desmorona, racha, desce material. Aí a gente fica preocupado, a gente não sabe o que fazer. A gente está aí já lutando há muito tempo. A Defesa Civil tem mapeado 60 áreas em São Luís com alto risco de deslizamentos, desmoronamentos ou alagamentos. Como forma de tentar minimizar as consequências desses transtornos, a Defesa Civil tem instruído a população para saber como agir em caso de emergência e formando núcleos comunitários. Nós trabalhamos com o conceito de resiliência. Então a comunidade ela é independente e autônoma para desenvolver os trabalhos para poder se proteger, melhorar as condições de vida, cuidar melhor do meio ambiente, cuidar melhor da área de sua residência. Mesmo com todas as orientações repassadas por quem integra o núcleo comunitário de defesa civil, algumas pessoas acabam não dando importância para a gravidade do problema. Ali, por exemplo, algumas casas estão sendo construídas bem no pé dessa barreira. O risco de desmoronamento é grande e, como consequência disso, a destruição desses imóveis. Dona Aparecida, que mora na Salina do Sacavém há 35 anos e faz parte do núcleo comunitário, sabe bem das dificuldades em conscientizar a população sobre os riscos. Mesmo assim, a gente colocando para eles o risco que está correndo em construir uma residência nessa área, mesmo assim eles continuam construindo. Desde 2013, o município de São Luís não registra nenhum óbito resultante de sinistros provocados pelas chuvas. Só em 2019, a Defesa Civil contabilizou mais de 500 ocorrências atendidas durante o período chuvoso. Atualmente, mais de 360 pessoas estão sendo beneficiadas com o pagamento do aluguel social. Em ocorrendo sinistro, você tem 2 níveis de avaliação. A primeira, em caso de áreas de risco ou acometimento de um sinistro, há o encaminhamento da equipe de Defesa Civil. A partir do laudo da Defesa Civil, é repassada à Secretaria de Assistência Social. Essa, por sua vez, fará uma análise que lhe é própria da questão da social e, então, resultará ou não na assistência,
da bolsa, do auxílio moradia. Olha, a gente vem mostrando a situação e o drama dessas famílias que vivem nessas áreas de risco aqui na capital e na região metropolitana. Na semana passada a gente mostrou o caso de uma casa, né, que foi demolida, antes foi interditada e a família já está em aluguel social. E também vem mostrando o trabalho aí da Defesa Civil, fiscalizando e alertando todas essas comunidades para a construção próximo das encostas, né? O risco que são essas construções próximo dessas encostas, né? E com o nível do Rio Tocantins abaixo de zero, a Defesa Civil de Imperatriz tem realizado ações de monitoramento e limpeza de riachos da região. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. O atual nível do Rio Tocantins é de 1,05 m abaixo de zero. Com a última chuva, o nível do rio subiu 30 centímetros, ficando em 60 centímetros abaixo do normal. Na última sexta-feira, por exemplo, o nível estava 90 centímetros abaixo de zero. No último fim de semana, choveu cerca de 70 milímetros, segundo a Defesa Civil, mais que o esperado até o dia 10 de janeiro, sendo que essa foi considerada a primeira chuva forte este ano. Realmente não esperávamos por esse milímetro de chuva, mas foi uma chuva moderada. Não tivemos índice de pessoas desabrigadas, né? Alguns riachos transbordaram, mas não chegaram, a água não chegou a adentrar, causando transtornos ou desabrigando famílias, né? E a previsão de chuva entre 6 a 12 de janeiro é que chova de 10 a 25 milímetros. A quantidade de água que tem caído, apesar da frequência, ainda é pouca para deixar o nível do Rio Tocantins em um nível estável. Mesmo assim, com o início do período chuvoso, as ações de monitoramento e limpeza dos riachos estão sendo intensificadas. Observa-se que o solo ainda não está totalmente encharcado, né? Por exemplo, hoje tivemos aí 10 milímetros de água que caiu na nossa cidade. Uma previsão para os próximos 10 primeiros dias também, entre 10 a 25 milímetros de água. E os riachos da cidade continuam sendo monitorados, né? Continuam com a limpeza através da Secretaria de Infraestrutura. E vem mais chuva por aí. A gente confere a previsão do tempo para amanhã. Em Imperatriz, a terça-feira será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima pode ser de 23 graus. Em Barra do Corda também pode ter chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. E amanhã, aqui em São Luís, na capital, será de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 e mínima de 29 graus. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente mostra como está a procura por material escolar em papelarias da capital. E ainda, tradicional queimação de palhinhas marca a segunda-feira de Reis em todo o estado. A gente volta já. De volta com a cobertura do JD para todo o Maranhão, e a segunda-feira começou com uma corrida dos pais até as livrarias da capital. Muitos estão optando pela pesquisa de preços antes de adquirir o material escolar. Por conta dos preços mais baixos, os sebos estão tendo uma grande procura. Veja na reportagem de Andréa Brito. A semana começou com Flávia pesquisando os preços do material escolar do filho. A enfermeira investe tempo para ganhar no preço. Pesquisa, ver preços, assim, a variedade de uma livraria para outra é um pouco complicado. A gente sempre tem que estar pesquisando sempre, porque senão a gente acaba pagando muito alto. Elissa tem a companhia da filha na maratona. Na negociação entre o que a adolescente quer e o que a mãe pode pagar, vale a qualidade do material. No caso dela, como os filhos vão ficando maiores, a gente acaba trazendo, né? Porque aí tem as preferências, os gostos. Mas todo ano é esse dilema, né? Dos materiais escolares, do que a gente tem que comprar, pesquisar preço, comprar algo bom, mas que seja acessível, né? Para poder durar o ano todo, para que a gente não tenha mais despesas. Mas é sempre esse dilema, todo ano. Poliana e Hernani são estreantes nesse longo caminho de compras de material escolar, mas já sabem a lição.
por conta da limitação, então a gente preferiu mesmo escolher um lugar de confiança e fazer aí as compras. Além de pesquisar os melhores preços, muitos pais estão recorrendo à compra de livros usados para economizar com a lista de material escolar dos filhos. É um comércio muito que a cada ano cresce muito devido à editora, que lá os preços são altíssimos e aqui a gente comercializa pela metade dos valores, faz troca, entre outras coisas. E atenção para essa notícia, a Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Maranhão divulgou o edital que regulamenta o ingresso de discentes nos cursos presenciais de graduação no primeiro semestre de 2020. Ao todo, serão 2.453 vagas disponibilizadas no primeiro semestre de 2020, distribuídas pelos campi de Bacabal, Chapadinha, Imperatriz, Pinheiro e São Luís. O preenchimento das vagas será realizado exclusivamente com base nos resultados dos candidatos que prestaram o Enem referente ao ano de 2019. E hoje é comemorado o Dia de Reis. Como tradição, em todos os anos, acontece a tradicional queimação de palhinhas. Quem acompanhou a programação aqui na capital foi o repórter Hugo Viegas. Vamos ver? O tradicional ritual de queimação de palhinhas, aqui no Centro Histórico de São Luís, começou com um cortejo que percorreu algumas ruas, até aqui o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, onde a imagem do Menino Jesus foi retirada de um presépio, onde passou as festividades de Natal, até esse outro espaço aqui. O ritual é marcado pelo desmonte do presépio, que reproduz a cena do nascimento de Jesus e a visita dos Reis Magos ao recém-nascido na manjedoura. E é uma tradição no Maranhão e também em Portugal. Hugo Viegas para o Jornal da Difusora. Linda festa, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, interaja também com a gente em nossas redes sociais. Acompanhe a nossa programação. Amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 e às 7 da manhã o Bom Dia Maranhão. Muito obrigada pela sua audiência. A gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar nesta segunda-feira chuvosa na capital. Uma boa noite para você, um grande beijo e até amanhã.